Rinaldo. Bota o vídeo, Rinaldo. Olha ele. Olha ele. Doutor Rinaldo. Rapaz. Ainda não está ouvindo ninguém, porque está iniciando o som dele. Eu vou desativar meu microfone enquanto o Drick fala, para não atrapalhar, mas vou deixar o vídeo aberto. Tá bom, então. Então vou começar, porque eu também não quero consumir muito tempo. Vou ser o mais breve possível, tá bom? Boa noite a todos. Já iniciamos oficialmente a reunião, embora a sala esteja pegando fogo já desde cedo, né, Ceci? Muitas conversas, muito bate-papo. Tudo quando tem uma energia linda como essa desse casal aí que a gente tá recebendo, ó, provoca essa alegria na gente. É contagiante, né? Basta não falar nada, basta aparecer. Só eu ver esse casal eu já fiquei feliz. Me identifiquei de primeira com os meus próprios pais, né? Casal lindo. Já vi que vai vir uma história linda por aí. Mas enfim, vou deixar as apresentações para Rinaldo, a quem é de direito. Então se prepare aí, mentor. Comigo vai ficar só a parte administrativa, por enquanto, né? Vê só. Primeiro recado que eu preciso dar hoje é o novo canal de contato da escola, né? Vocês sabem que antes a gente tinha a comodidade, a felicidade de ter Negão junto da gente, ter Ramilton perto da gente. Então ele centralizava naturalmente todos os contatos. O celular dele era o celular da EFE. Então, naturalmente, todo mundo, quando precisava de alguma coisa da escola, ligava para Ramilton, ligava para Negão. Mas como a gente perdeu isso, a gente ficou sem esse contato. O telefone fixo da escola nem sempre tem quem atenda. Então, eu consegui esse celular, que vai ser uma doação e vai pertencer à escola, tá certo? Então, ele já está totalmente configurado com o novo número da Claro. A gente vai manter, eu coloquei um prezão nele que vai dar para o nosso gasto, porque o nosso principal canal de contato é o WhatsApp. Aí eu coloquei um plano pré-pago que não consome os pacotes do Zap, né, para facilitar. Ao mesmo tempo, a gente já libera os telefones pessoais de todo mundo que estava dispondo com todo carinho de Manu, de Lu. Eu vou compartilhar aqui para começar a mostrar algumas coisas, tá certo? Então, já mandei esse post aqui que vocês estão vendo. Tá aparecendo, né, Suzana? Legal. Mandei esse post no grupo oficial da EFE para vocês divulgarem. Se alguém precisar de alguma coisa da escola, como é que eu sei? Com quem eu falo? Para onde eu mando? Tá aqui, ó. Agendar atendimentos, informações, recados. Então, gravem aí, junto ao contato de vocês, esse telefone. Vai ser muito interessante para a gente. Outra coisa, é, não menos importante, né? Contar das pequenas vitórias que a gente teve durante essa semana. A arrecadação das cestas básicas está caminhando. Vocês sabem que todo ano a gente tem essa campanha, né? A campanha de arrecadação das cestas básicas. Nossa meta é de 1.500 cestas básicas para ser entregue no dia 20 de dezembro, né? Um domingo antes do Natal. Para que a gente consiga chegar nessa meta, a gente precisa, esse ano especificamente, compartilhar bastante, conversar bastante pelas redes sociais, porque por conta desse distanciamento social que a gente teve no início, menos agora, mas não menos importante, né, que se mantém esse distanciamento, a gente precisou muito recorrer às redes sociais. Então, o que foi que aconteceu? A gente trabalhou para fazer uma arte, para fazer um post unificado com as contas. Então, agora a gente tem mais de uma conta, e é isso que eu quero mostrar para vocês também. A arte que Suzana fez unificou aqui as contas que era da Nubank e agora tem Banco do Brasil também. Eu já mandei para vocês isso aqui, ó, que é essa, e sim, e o canal virtual, a vaquinha virtual do abacaxi. Então agora a gente tem a Nubank, que é a minha conta, tem a agência do Banco do Brasil, que é a conta de SESI, tá? Tem aqui todos os dados da campanha, o local da entrega, a data limite, que é 4 de dezembro, o link para a vaquinha virtual. Quem quiser fazer a doação por aí também está valendo. Então a gente está fazendo o máximo possível para coordenar e facilitar os canais de arrecadação.
Mas não adianta ter um canal de arrecadação sem ter divulgação. Então, a primeira coisa que a gente tentou fazer foi o seguinte: a gente procurou contato com redes sociais de pessoas locais lá da cidade de Jaboatão que tivessem muitos seguidores. Pedrinho nos indicou o Jaboatão Notícia, mas a gente foi simplesmente ignorado. O cara me parece que não quis fazer a propaganda, que inclusive nós iríamos pagar, né, para veicular esse post que vocês viram, um pequeno vídeo também, mas ele não deu retorno, simplesmente não conseguiu. Paciência, ele tem direito, né? O canal é dele, tinha 40 mil seguidores em torno disso. Seria bastante interessante. Mas foi o que aconteceu, a gente recorreu aos nossos amigos. E aí Mari, que é uma efesiana, tem mais de 30 mil seguidores, fez a veiculação para a gente. Vocês viram aí o vídeo. Falou com os parceiros dela, e os parceiros dela toparam também. Eu separei um aqui, que é um cara de Jaboatão também. Desculpa, esse aqui é o Instagram de Mari. E esse aqui foi do amigo dela. Vê que legal. Tá ouvindo o som? Ah, não. Eu Tá quero que saindo vocês, som não, mas Tu tem que, tu tem esse que vídeo que ele saiu compartilhar. da sexta, eu quero que vocês escutem, porque eu achei tão legal da parte dele. Compartilha com o Sondrick. Tem várias coisas. Deixa eu pegar aqui. Tá E ouvindo aí a agora, gente né? sabe que num momento como esse, já era difícil anteriormente, e no momento como esse que a gente está passando, tá muito mais difícil, tá? Então nos próximos extras eu vou deixar e conto com a ajuda de todos vocês, tá? E ele tem aí, mais ó, de 146 mil seguidores, né, Drica, esse rapaz? ele é um cara de Jaboatão e ele tem 40 não, César. Não, 146 mil. E isso, 146 mil seguidores. Então, por falta de apresentação, aqui, 146 mil seguidores. E eu perguntei a ele, eu tenho que perguntar, porque o trabalho dele é fazer essas divulgações. Qual seria o custo de veicular isso? Ele disse nada, eu não vou cobrar nada de vocês. Foi um pedido da minha amiga Mariana. E outra coisa, eu abraço a causa de vocês e vou fazer isso de graça. Então, Nossa. a gente não conseguiu o apoio do primeiro canal, com 40 mil, que ia ser pago, mas conseguimos dois outros canais com muito mais seguidores de graça. Eu Aham. acho que isso foi uma vitória. Se não foi para vocês, eu acho que para mim foi, né, não? Então, eu acho que a gente está no caminho certo, estamos no caminho certo. O site, se alguém quiser saber da escola, pode divulgar o site. Eu e Suzana, a gente trabalhou muito para poder botar aqui no site as últimas campanhas, porque eu acho importante a gente divulgar os trabalhos. A gente está com selo de 25 anos, né? Então a gente tem que mostrar os outros anos de entregas. É claro que os mais antigos, quando não tinha ainda celular, perdeu-se os Os negativos, registros, as fotos. Então, naturalmente, é mais difícil. Mas as últimas campanhas, a gente conseguiu modificar a página para deixar mais amigável, mas está apresentando aqui. Aí tem um texto explicando mais de 25 anos, tem a foto das pessoas, tem a mensagem de Hamilton do ano passado, a gente colocou a reportagem de 2018, né, Nossa. do SBT, ó, da Tribuna. Tudo isso dando respaldo para nosso trabalho. Né? A do Não, Tribuna vocês- tá no YouTube, Drick. Depois eu tenho que me tá lembrar no de colocar YouTube, aí. tá no YouTube, né, Su? Pois é. Então a gente precisa dar notoriedade a todos esses, isso daí para dizer, ó, a gente tem um trabalho sério, porque pelo amor de Deus, o que está tendo de falcatrua, o que está tendo de enganação, não precisa nem um comentar, né? Para fazer caridade hoje está difícil, a gente precisa checar se aquilo é verdade. Vejam a que grau chegamos, não dá para confiar Inclusive às nessa época cegas, de não. pandemia, né, Drick? Inclusive nessa época de pandemia, envolvendo essas coisas da pandemia também. Pois é, parece que piorou quando chegou a pandemia, né? O pessoal se aproveitou. Eu não vou nem entrar no mérito político da coisa, porque aí já é descarado mesmo. Mas a entidade civis se aproveitaram e desviaram, então a gente precisa passar um atestado de honestidade
para dizer, ó, nós somos sérios. Essa semana eu passei o link para vocês da campanha do JC, né? Uma reportagem do JC, a Bruna, com indicação de outra efesiana, de Denise, conversou com Denise, Denise passou o meu contato, Bruna, repórter do JC, me ligou e veiculou também uma reportagem. Então a gente está cobertado. Nós estamos bem documentados, o trabalho é sério, é respaldado. Então, por ano, a gente tem aqui os registros, o máximo que pude, eu fui buscando e fui colocando, enfim. A única coisa que falta agora é a gente continuar empenhado para poder alcançar essa meta, tá certo? Próximo tópico, reunião do conselho. Eu tive que adiar para o dia... Oi. Antes de tu falar da reunião do conselho, deixa eu só fazer uma observação. Primeiro, tá dando algum eco aí no teu, eu acho. Não sei se é impressão minha, alguma interferência. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, Suzana, estão me deve ouvindo ser bem? o microfone de alguém aberto, é só isso. Aí fica Tá me dando ouvindo bem? retorno. Tô te ouvindo É só uma perfeito. observação. Drake fez esse post novo com a minha conta do Banco do Brasil, porque ele pediu ontem para ter uma segunda opção. Ele tem a da Nubank e botou a minha do Banco do Brasil, que estou trabalhando em parceria com ele. Aí eu disse a ele, eu tenho essa conta do Banco do Brasil, mas praticamente eu uso ela para receber coisa de campanha. Que eu recebia meu salário por essa conta e deixei de receber. E até quando ele pediu, eu digo, Drica, eu acho que tem uns R$ 66 nessa conta. Aí eu fui checar agora, até dei um print e passei para a Suzana para ela repassar. Tem R$ 56,52, que não foi depósito de sexta, mas eu já vou deixar como se é para as sextas, já não vou mais mexer a partir de então. Então, os 52 que tinha, 56 em quebrado que tinha lá, já fica para sexta, e a partir de agora eu não passo essa conta para ninguém. O que entrar é das sextas, certo? Aí eu vou prestando conta. Porque minha Perfeito. conta que eu uso é Caixa e Nubank. Perfeito. E tá tudo aí. Quem precisar, quem ainda não tiver, é só pedir, tá? Então, continuando, a reunião do conselho vai ser dia 20, sexta-feira que vem, às 20 horas. A gente, uma das principais, se vocês tiverem alguma pauta, alguma coisa, alguma informação, pedir qualquer coisa, pauta, manda para mim, para a SES, que eu coloco na pauta. Eu devo estar enviando essa pauta amanhã, domingo ou segunda, para sexta-feira a gente fazer aquela reunião otimizada, né, com todo mundo já sabendo a resposta, já vindo com a resposta pronta para os quesitos que eu vou enviar na pauta com antecedência. Mas a principal coisa que a gente vai discutir, no meu ponto de vista, é se a gente retoma ou não as reuniões presenciais em dezembro, tá? A gente vai fazer essa reunião para poder tomar essa decisão. Vocês sabem que a gente periodicamente está fazendo essa reunião para saber se a gente volta em agosto, se volta em setembro, se volta em novembro. Agora vai ser a decisão se a gente volta ou não em dezembro, tá certo? Entre outras coisas que a gente vai precisar discutir na reunião. Por fim, eu quero deixar uma homenagem ao pessoal do atendimento. O pessoal do atendimento está fazendo um trabalho incrível, estão fazendo um atendimento com restrições, né? E aí eu já deixo a foto de Rinaldo para fazer sucesso aí entre as, entre as meninas. Ele trabalha na quarta-feira, a equipe de Rinaldo trabalha na quarta-feira com Reiki Solidário, tá? Mas a gente tem a equipe de Lu na terça-feira com as terapias xamânicas e também tem na segunda-feira o aconselhamento de tarô, né? A mesa de aconselhamento com a equipe de Manu. Então, vejam que a gente tem 3 dias de atividades na escola, onde as pessoas se revezam, oferecendo serviços distintos, mas ainda de forma restrita. A média de atendimento está sendo entre 14 e 15 pessoas por dia, né? E a gente sabe que o número era muito maior. E com hora Finalmente, marcada, porque é com hora marcada, só para quem está pela primeira vez entender. e é tudo agendado, né? E aí o agendamento acontece por aquele canal, por aquele telefone novo que eu mandei. Os meninos conseguiram, o pessoal conseguiu plastificar as macas para poder usar, porque a gente estava fazendo nas cadeiras, mas agora com plástico pode higienizar com álcool, o material todo está lá, tá bom? Então já está bem melhor agora o trabalho, mas eu volto a dizer, atenção, equipe de trabalho, pelo amor de Deus, todos os cuidados com os protocolos de higiene, o distanciamento de quem está chegando, não deixar as pessoas circulando à toa, porque vocês estão vendo que os rumores estão cada vez mais se confirmando, né? A reportagem já está dizendo abertamente que Pernambuco está
em tendência de alta, é um dos estados que está com alta nos casos. A gente sabe que nossa política não é confiável, então pode ser realmente que estão mascarando os números, segurando para o povo ir votar, e depois que o povo for votar, eles abrem, dizem, ó, realmente o negócio está feio, vamos fechar, vamos bloquear. Então, tomem cuidado, vocês estão em regime de atendimento restrito, então sejam exigentes. Nós temos máscaras lá para quem chega sem máscara, temos álcool, temos todo o material, então tomem cuidado e sejam rigorosos com isso, tá bom? Bom, é isso. Mais uma vez, dar os parabéns a vocês que trabalham no atendimento. Está sendo um trabalho imprescindível nesse período. De fato, era necessário ter voltado, mesmo com restrição. Então, parabéns pela iniciativa e coragem de vocês, tá bom? Já falei de muito, já tomei o tempo demais. Eu quero passar agora a palavra para Rinaldo. Vou parar o compartilhamento aqui para Rinaldo poder fazer a apresentação dos palestrantes de hoje, né? E confesso que eu estou ansioso. César fez suspense do tema, fez suspense do título. A gente só pegou o título bem recente para fazer aquela arte que vocês viram. Então, Rinaldo, por favor, assuma. E Paula nem viu a arte. Eu acho que Paula e França nem viram a arte, porque não tinha nome do tema, viu? Deixa eu dizer antes de Rinaldo falar. Eu já tinha dito no bate-papo. Eu tinha botado no bate-papo para Rinaldo que assim que tu terminasse ele ia apresentar. Mas quando o Drick ficou perguntando qual é o tema, que ele não sabia qual era o tema, eu não queria dizer de fato, porque eu disse vai ser surpresa até para Drick. Porque há 22 anos, quando eu entrei na escola, o primeiro tema que eu assisti foi os pais de Adriano, que tinham sido eleitos. Eles não frequentavam a escola, mas eles tinham sido eleitos a melhor família. E foi o fechamento de uma sequência de tema em que a melhor família ia dar uma entrevista, e era o pai e a mãe de Adriano. Foi a primeira aula que eu assisti, me apaixonei por eles, me apaixonei pela escola. Isso há 22 anos atrás. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, foram trazidos os pais de Adriano de novo para dar um tema sobre relacionamento novamente, reafirmando. E aí, quando ficou esse buraco, que era antes da constelação familiar para o tema, eu digo, poxa, eu queria de novo ver um casal que desse esperança para a gente de que é possível caminhar junto com harmonia. Porque todo mundo anda muito desacreditado. E num período como esse de pandemia, em que as famílias estão precisando conviver mais, e os casais também, eu estou vendo várias crises vindo à tona, várias separações, várias discussões, e aí, como tinha constelação que vai tratar algumas feridas, eu digo, poxa, era tão bom um casal, só que fisicamente a mãe de Adriano não se encontra mais aqui, né? Eu digo, então eu vou homenagear, de certo modo, essa energia que eles depositaram, trazendo um outro casal que represente isso, que possa renovar as nossas esperanças nas parcerias, no caminhar juntos. E aí, eu assisti também, quando eu estava na casa de Rinaldo assistindo, ele e Gileno, acho que assistindo alguma aula, e eu não sei como a gente falou em Paula e França, porque eu dizia assim que era uma referência para mim. Mas aí eu não vou entrar nisso, vou deixar Rinaldo apresentar, porque todo palestrante que chega, a gente não aplaude, a gente apresenta primeiro e faz uma saudação. Aí, pode apresentar, Rina. Minha gerente, quase que ela não me deixa falar, né, minha gerente? Boa noite a todas e todos. Só uma observaçãozinha rápida, mentor. A equipe de quarta-feira com a mestra Érica, eu estou lá só de referência, mas a equipe é da mestra Érica. Bom, eu vou falar um pouquinho mais de Paula, tá? Que eu trabalhei diretamente. E eu vou começar contando só rapidinho um evento, porque assim... Eu tenho uma referência muito grande de Paula profissionalmente, porque ela foi gerente na agência Dantas Barreto, onde eu trabalhei. Ela é gerente de administração, tinha outros gerentes, né? E tinha assistente e tinha eu, né? Então, eu trabalhava com a equipe de George e a gente era George subordinada a Paula. E profissionalmente... Não, como tinha gerente do CQ lá, tinha gerente top que manda em tudo, Paula, aí tinha outra gerente, aí tinha Rinaldo e tinha a estagiária, que era eu, lá atrás de Rinaldo. E aí, o que é que acontece? Eu me lembro de um episódio que eu tinha feito alguma besteira, né? Que a gente não pode, tem que controlar as palavras, né, Paula? Eu tinha feito uma besteira e Paula tinha me chamado para conversar. E eu nunca tinha visto um negócio daquele, né? Porque ela estava falando, tipo assim, chamando a atenção para aquilo ali que estava errado, mas ela usava a terceira pessoa. Ela nunca chegou a deixar uma coisa pessoal. Eu não me senti como se tivesse causado a besteira. Entendeu? É como se a besteira tivesse acontecido, brotado ali, e não tinha sido ela. Ela deu um recado
mas sem levar para o lado pessoal. E isso aí, para mim, assim, isso foi uma referência a uma arte, entendeu? Do mesmo jeito que, por exemplo, o George bancava a equipe e, por exemplo, numa situação dessa, o George não ia dizer assim, Rinaldo fez a besteira, ele dizia assim, a equipe vai corrigir, a equipe... E Paula também tem esse jeito de dar uma lição, de mostrar que não pode, tem que ter atenção e tal, mas sem a pessoa se ter ofendido. E quando a gente... Porque é natural ir para a defensiva, né? Numa situação dessa. Por mais que a gente reconheça que errou. E quando a gente tem uma referência dessa profissional, parece que é profissional, mas assim, o profissional não veio do nada. É porque a pessoa carrega esses valores. Então, a pessoa tem empatia, a pessoa tem tolerância, a pessoa tem respeito, né? A pessoa tem amor, sabe que erros acontecem, acertos também acontecem, né? Graças a Deus, com uma maior quantidade de vezes, né? Então, assim, é uma pessoa que naturalmente virou uma amiga, né? Foi do lado profissional, inclusive na época ainda, porque podiam dizer agora, né, Paulo e Francis, não, porque não estão mais no banco, aí virou amigo, mas na época, não, mas na época também, na época a gente saía, na época a gente ia para bar, na época a gente brincava e chegava na instituição e o respeito estabelecia a hierarquia, tudo, nada se misturava, de cada um, todo mundo sabia separar direitinho e se divertir, e a gente se divertia muito lá dentro também, né? Se divertia muito lá dentro também. Mas ela sabia chamar atenção, não pense que era uma coisa de tipo, não, quando tinha que falar, tinha. Teve um episódio também, realmente, eu me lembro de um episódio, não vou aqui estender a situação, mas um episódio de uma atitude machista, e Paula deu uma lição de moral em todo mundo na sala. Entendeu? Tinha uns 4 ou 5 homens na sala, deu uma lição moral em tudinho. Ficou todo mundo calado e disse assim, porra, que besteira, que danada a gente faz, que tipo de comentário. E o comentário não foi com ela, não. O comentário foi com outra pessoa. Só que aí ela, obviamente, tinha que chamar atenção. Não independente de ser gerente, mas é porque estava errado. Mas é uma pessoa que passou. Naturalmente, a gente transpôs essa barreira de uma questão de um ambiente de trabalho, um ambiente profissional, para uma relação de amizade, para sair e ter a oportunidade de ir na casa dela, ter a oportunidade de encontrar. Praticamente o último encontro que a gente que teve assim foi agora no Carnaval, né? A gente teve a oportunidade de se encontrar. E aí, nessa questão dos encontros, é que entra a França na história, né? Porque, assim, tinha os casais que, às vezes, as pessoas... E França também trabalhou no banco, em outra unidade, mas tinha os casais que, às vezes, as pessoas iam, ou a esposa ou o marido, e tinha outros que não iam. E França, assim, foi um amor à primeira vista no grupo, porque ele chegou e já ficou. Né? E não se dissociava. Não tem esse negócio de assim, é o marido de Paula, não. É França, entendeu? É Paula e França. Né? E a gente nota em França, assim, o que eu posso dar de testemunho é que eu vejo que é uma pessoa que gosta de... É uma característica que eu acho muito importante. Resolver o problema. Não é negócio de ficar alimentando, ficar, não. Vamos manter a paz. O que é que precisa para resolver? É isso, resolveu, pronto. Então, assim, eu não tenho tanto contato, não tenho muito contato com Paula também, tenho menos com França, mas o que dá para transparecer é que é uma pessoa da paz, que gosta de fazer a coisa na paz. Se tem um problema, resolve, gente. Não vamos ficar alimentando, conversando. Porque fulano é que fez isso, ciclano devia ter feito aquilo. Não. Resolve e acabou. Então, assim, eu acho que isso tudo vai contribuindo e a gente fica curioso para saber o que é que eles vão trazer de mais alguma coisa, principalmente do relacionamento, dos grandes desafios que o relacionamento traz, mas individualmente a gente vê essas características que, assim, são características, para mim, muito positivas, que só tem a contribuir para qualquer tipo de relação, inclusive um relacionamento, né? E o que a gente vê realmente, assim, dos contatos que tem, transparecer essa alegria, essa paz, essa calma, esse respeito, esse cuidado um com o outro, dentro da necessidade de um e de outro. E agora é esperar o que é que eles têm que trazer. Assim, eu poderia continuar falando até bastante mais tempo para frente, mas aí não é o caso.
Depois, o resto a gente conversa no próximo encontro, tá certo, França e Paula? E agora eu vou deixar vocês aí com a palavra. Beijão, muito feliz de tê-los aqui, tá? Beijão, valeu. Vamos fazer a E vamos saudação. A gente vai desativar o microfone, a gente vai desativar todos os microfones para fazer a saudação que a gente faz aos convidados. Depois, quem quiser, desativa os vídeos para eles verem algumas carinhas com o microfone Ativa. desativado, tá? Eu também fico doida para falar mais, Gina, mas chega da pena de tomar o tempo, porque eu sei que vai ser fantástico. Todo mundo ativando os microfones no 3. O pessoal demora a ativar. A frasezinha de boas-vindas. 1, 2, 3. Venham Venha de onde vier. Venha Venha, Pai. Nosso Mestre é Jesus. A sala é de vocês. Obrigada, gente. Ave Maria, eu já estou emocionada antes de começar. O que é que eu faço, hein? O que a gente faz? É muito elogio. Olha, é muita responsabilidade, viu? Mas eu quero começar dizendo que eu é que sou uma mulher abençoada, porque tive a sorte de ter esses dois aí na minha equipe. Não é brincadeira, não, né? Isso é bom demais. Foi o melhor tempo que a gente viveu profissionalmente, foi lá, a gente sabe disso. Tanto que essa amizade perdura até hoje, né? Que bom. Mas então, a gente não é palestrante, e a ideia hoje é bater um papo mesmo, sem muita seriedade, sem muito protocolo. E eu queria pedir para a turma que está aí, interrompa a hora que quiser e pergunte, que eu acho que fica muito chato se a gente ficar o tempo todo falando sozinho aqui. Então, assim, vocês já fizeram uma apresentação aí da gente. Rinaldo, você conhece França muito mais do que você imagina, porque você já apresentou França do jeito que eu ia apresentar. A nossa ideia hoje aqui é assim, contar um pouco da nossa história de vida, na esperança de que as pessoas acreditem de fato que é bom estar casado, porque a gente está casado há 43 anos e está achando bom. Então, eu espero que alguém acredite nessa verdade nossa aqui mesmo, porque de fato é muito bom. Depende de como a gente sabe que nem todo mundo tem essa mesma experiência, né? Mas existe, pode acreditar que existe. Porque a convivência muitas vezes é complicada, certo? Mas você tem que acreditar e saber os pontos que você tem que trabalhar para a convivência em harmonia. Cabe bem, né? Então, França é essa pessoa, como o Rinaldo disse, a grande característica dele, e que é muito diferente da minha, e eu já começo a dizer que eu acho que isso colabora, é que ele é muito pé no chão. Ele é o cara para resolver mesmo. Ele é a pessoa que é o suporte de todo mundo. Você precisa de um suporte, é o cara. Eu digo a ele que ele devia ser ministro da Fazenda do Brasil, que ele já tinha resolvido essa zona desse país aqui, já tinha resolvido tudo isso. Mas, eu, em França, diz aí. Paulo Totalmente. não é totalmente o oposto meu, não, mas é porque é parecido, né? Tem uma diferençazinha, mas que justamente essas diferenças é que faz a gente se dar bem até hoje, né? Paula tem um coração enorme, certo? Ela disse que ia me apresentar como um coração... Citou, né? Mas ela tem um problemazinho que às vezes ela demora um pouco a perdoar. Eu sempre digo que o perdão é um dos sentimentos que eu adoro, que eu gosto, e eu acho que tudo tem que se perdoar, certo? A gente não deve levar mágoa nem para canto nenhum, para o travesseiro, eu não consigo, certo? Mas Paula tem um coração maravilhoso. Ela, para ajudar, pode contar com ela, porque aí está disposta, faz tudo, vai, briga, e se for para ajudar alguém, para ajudar uma causa, essa é Paula, que eu convivo com ela. Não 43, né? Mais 5 de namoro, são 48 anos. Verdade.
Pois é, mas aí, assim, França é fácil de ter essa coisa do coração de manteiga e que não guarda raiva de ninguém, que perdoa rapidamente tudo. E é muito objetivo. E eu sou muito voadora. Eu não tenho nada disso. Tudo que a gente construiu até hoje, eu atribuo a ele, porque é o homem que planeja. Eu sou a mulher que vai fazendo. Que vai fazendo. Então, vê. Mas, assim, como é que começou tudo isso? Nossas famílias já eram amigas. Minha mãe, solteira, já conhecia a mãe de França, já foi ajudada por ela. E era uma pessoa também generosíssima, Dona Fonsina. E nós, apesar de vivermos na mesma cidade, que era pequena, a gente não convivia muito. França tem 4 anos a mais que eu, né? E aí nossas turmas eram diferentes, né? A convivência era com outro grupo de amizades, então a gente não tinha nenhuma convivência. Ele era o boyzinho da cidade, filhinho do papai, enjoado, metido, e eu era a menina da igreja, né? Era menina da igreja, CDF, estudiosa, aquela coisa toda. Mas aí, o que foi que aconteceu, França? Como é que a gente se encontrou? Na realidade, ela não gosta muito que eu fale, não, mas, na realidade, eu digo sempre, eu faço essa brincadeira, que ela foi prometida para mim. Isso foi quando a mãe dela conheceu minha mãe e minha avó, que me criou, já foi para acertar. A gente não era nem nascido, mas já foi para acertar esse detalhe. Não. Não. Na realidade, a gente começou o nosso namoro, nossa convivência, depois que Paula foi a São Paulo, saiu para estudar fora, eu saí para estudar fora, e voltamos para Petrolândia, e nessa volta nos encontramos. Ela sempre fala isso, diz que eu sou o boyzinho, era o boyzinho. Eu tinha uma vida tranquila, 17 anos, quando eu comecei a namorar com ela, menino solto, numa cidade pequena, solto na vida. E quando eu vi Paula, disse, por aí, vamos ver aquela... Eu gostava mesmo de namorar, de ver as meninas, quando aparecia uma menina nova, eu queria namorar, queria logo namorar. Paula chegou, eu já sabia, já conhecia, mas chegou diferente, São Paulo, então disse, então vamos lá. E aí daí começou o nosso namoro. Eu com 13 anos, minha gente, se fosse hoje era pedofilia, viu? Porque a criatura tinha 13 anos. Mas eu tinha muito juízo já, sabe? Eu sempre tive amigos mais velhos do que eu. Então, eu acho que eu era uma adolescente já amadurecida. Então, a questão sempre foi assim. Tem uma coisa já que a gente guarda na vida da gente. Quando a gente começou a namorar e andava abraçadinho no sol quente de Petrolândia, o pai de França dizia assim, quando encontrava a gente na rua, dizia assim, eu quero ver isso casado, viu? Se continua nesse agarrado assim. Aí, toda vez que a gente sai na rua, que não tá com a mão pegada, aí eu lembro a ele, tu tá lembrado do teu pai? Que aí ele pegou de birra, né? Disse, eu vou mostrar, viu? Vou mostrar que a gente vai casar e vai continuar assim. Porque o pai dele não era a favor de casamento, viu, minha gente? Ele era totalmente contra. Se pudesse botar até... E gostava de mim, mas negócio de casar não era com ele, não. Não, papai não queria, nunca casou-se, né? E era anti-casamento. Ele inventava qualquer motivo, qualquer desculpa, namorava, tinha namorada doida para casar com ele, mas ele era... Se quando eu comecei a namorar com Paula, e depois, quando eu disse que ia casar, foi um tormento para mim. Porque em todo lugar que ele chegava, que eu andava com ele, ele sentava e dizia, o abestalhado aí, vai se casar. Era toda vez. Passava e dizia, né? Mas também ele tinha, depois que eu casei, que a gente casou-se, ele dizia, casou-se, você sabe que eu nunca fui a favor de você casar. Agora, casamento é sério e você vai ter que andar na linha. Certo? Então, e aí a gente... Aí teve uma conversa muito séria, eu com ele, no dia que ele começou a trabalhar, cidade do interior assim, né? Nos anos 70, então, nós casamos em 79. 77. Então, 77, 79 eu já era mãe. E aí, casar muito cedo e tal, e minha mãe
dizia assim, não, os dois são novos, eles se entendem e tal, se fosse um mais velho e outro muito mais novo, aí podia dar problema, mas são tudo da mesma idade, eles se entendem, eu confio no juízo deles. Mas aí, quando a gente falou em casamento a primeira vez, eu lembro de ter tido essa conversa com França, dizer assim, olha, casamento é um negócio para o resto da vida. Até quando não dá certo, é para o resto da vida. Porque é um problema que fica na vida dos dois, não é se der problema. Então, vê só, nós somos tão novos, se isso der zebra, é um estrago de vida logo de cedo. Né? Então a gente não pode admitir que isso dê errado. Tu tem certeza que tu quer isso mesmo? Aí, não, a gente vai dar conta disso, tranquilo. Eu tinha já medo da responsabilidade, do tamanho da responsabilidade que era aquilo. Então, assim, não foi assim, na loucura, foi uma coisa conversada já a partir daí. E nós namoramos 4 anos. Quase 5. Paula, deixa eu interromper aí o namoro para fazer uma pergunta já, porque você disse que queria que interferisse antes. Pode interromper. França citou aí que é muito importante, a gente vai vendo a história do casal, mas o casal não é só o casal é a ancestralidade, né? Quem vem depois. E isso vai ser tocado lá na constelação. Aí, França falou, meu pai era contra casamento, ele nunca casou. Eu queria que rapidamente Paula contasse como era a estrutura familiar da qual ela vinha, pai e mãe, e França contava como é a história dele, pai e mãe, quem criou, quem era casado, como foi esse esqueminha. Beleza. Olha, a história da nossa ancestralidade é muito interessante, porque minha mãe, meu pai, tinha a idade da minha avó. Percebam, a minha mãe tinha metade da idade dele. Ele casou com 56 anos, minha mãe com 27. E ele era um tocador de violão, um boêmio, que também não achava que casamento, nunca ia casar na vida, ele achava que não ia. Mas naquela fase difícil do Nordeste, que todo mundo ia embora para São Paulo, a família da minha mãe ia embora para São Paulo, e meu pai, que já estava de olho na minha mãe, quando soube que ela ia embora, desesperou-se para casar, para não deixar ela ir embora para São Paulo. Então, tinha essa diferença enorme de idade e teve esse casamento assim bem rápido, que o povo chamava no sertão aqui antigamente, que casou no queima, porque não teve festa, não teve nada, casaram e foram avisar a família que tinham casado, só para ela não ir embora. Então, e mamãe sempre disse que nunca se arrependeu de ter casado com uma pessoa muito mais velha, porque no final da vida ela cuidou dele até o fim, ele ficou 4 anos de cama, e ela teve toda a paciência, acabou com a coluna dela, mas ela ficou até o fim com muita paciência com ele. E ele era um doce também, ele era um doce, uma pessoa muito tranquila de se conviver também. Um poeta, um homem sensível, a quem eu atribuo eu gostar de ler, porque me contava muitas histórias e tal. Então, eu venho dessa família. E França foi adotado, né? Quer contar, França, sua história? Não, pode. França foi adotado e veio saber, na verdade, ele criou-se achando que era filho do pai dele, com uma mãe que ele não conheceu, e que a mãe não pôde criar ele, e o pai teria adotado ele para a mãe dele criar, quer dizer, para a avó criar. Né? Depois de casado já, é que ele descobre que o pai não era pai dele também. Ele foi adotado de verdade. E, na verdade, o que a gente deduz, eles nunca contaram isso para a França, nunca abriram o jogo 100%. E França, por outro lado, nunca quis ir atrás disso, porque achava que podia magoar a mãe dele, que é a avó que criou ele, né? E que ele não sentiu falta de mãe, porque ela foi uma mãe maravilhosa. Na realidade, eu vim começar a descobrir isso quando eu já tinha mais de 10 anos, entre 10 a 12 anos. Eu não entendia como é. Aí foi que eu descobri, que eu comecei a entender. Eu não entendia porque meu pai era filho também da minha mãe. Chamava sua porque mãe. Porque eu chamava minha avó de mãe, era mãe e pai, certo? E aquilo ficou muito tempo na minha cabeça sem eu entender. Aí foi daí que fui começando a entender. Aí descobri que eu tinha sido adotado, por minha avó, mas que ele era meu pai.
Já depois de casado é que eu descobri que realmente eu também era adotado por ele. Porque é engraçado, ele também foi adotado por minha avó. Dona Fonsina era uma pessoa, ela foi casada 2 vezes e ela não teve filhos. E ela era louca por criança, era louca para ter filhos. Então ela criou várias pessoas, mas a pessoa a quem ela de fato botou assim, registrou, o pai de França deve ter convencido ele a registrar, porque mesmo ele sendo solteiro, foi França. A pessoa que ela botou no colo para sempre foi ele. E eles responderam lindamente, os dois. O pai dele e ele também era uma relação de muito amor com ela e ela com eles, né? Ela morreu com 106 anos e sempre assim muito abraçada por eles dois e por mim também porque entrei na dança. Porque essa é já uma primeira dica, né? O casamento não é só entre o casal. A gente casa com a família inteira. Então, quando a gente consegue interagir com a família de forma a se sentir da mesma família, aí já fica muito difícil desses laços se dissolverem, né? Já fica assim. Então, o pai de França morreu pegado na minha mão. E ele, depois que ele conheceu Paula direitinho, aquele negócio, ele depois confessava a mim, dizia, França, você era que estava certo. Você era que estava certo. Eu é que era um abestalhado. Eu é que fui um abestalhado, certo? Porque aí você está casado com uma mulher maravilhosa e vocês estão se cuidando os dois. Então você é que estava certo. Eu é que estou errado. E ele adorava Paula. Adorava Paula. Também Paula, tudo que ele queria era com Paula. Esse tipo de coisa que juntou. Eu assumi a família de Paula e Paula assumiu a minha. E foi isso até meu pai falecer e está sendo hoje. E eles foram um dos motivos que fizeram a gente, depois de aposentado, voltar a morar no interior, né? A gente veio cuidar dos dois. O pai de França já se foi e minha mãe está aqui com a gente ainda com 92 anos. E França é quem me ajuda a levar ela para o banheiro, ela é quem anda comigo aqui com ela quando a gente não está sem cuidadora. É mãe para ele também. Ele trata como se fosse também uma mãe dele, né? Então, essa é uma coisa. E aí a gente... Mas assim, no começo não foram essas flores todas, né? Não foi fácil. Porque, na verdade, eu escutei de uma amiga minha, assim, poucos dias antes de casar, essa minha amiga era bem mais velha do que eu, disse assim, olha, Paula, você namora com França há quase 5 anos, mas não se iluda, você só conhece o outro quando junta as escovas. Eu nunca esqueci disso. Então, eu já entrei no casamento com esse cuidado. Poxa, será, hein, que esse cara não é quem eu penso? Será que esse camarada não é quem eu penso? Então, a gente já entrou com um certo cuidado de como seriam essas escovas juntas. E, de fato, não foi muito fácil. A gente brigou muito no começo. Brigou porque precisava estabelecer algumas regras de convivência que eu vinha de uma formação, de um estilo de vida, e ele vinha de outro. Não é brincadeira, não. 22 anos, você casar com 22 anos naquela época, e Paula com 18. Se vocês verem uma foto de Paula, do casamento da gente... Mostra aí, Suzana, mostra aí nossas caras. Se você ver uma foto de Paula do casamento, realmente é uma menina. É tanto que no colégio, quando eu comecei a namorar com Paula, eles diziam que eu era um urso. E os meninos... o próprio professor fazia brincadeira. A gente tinha um professor lá que era muito amigo, ele fazia brincadeira. Eu chegava na sala de aula, estava lá um urso numa bicicleta, em cima de uma bicicleta, com a menina chorando atrás no bagageiro. Fazia porque a gente era muito menino mesmo. Olha, isso daí eu tinha 15 anos, né? E França tinha 19 nessa foto. Aí era formatura nada, era
formatura de ginásio na época, né? Que era hoje significava o início do ensino médio, era o ensino básico ainda, né? Então eu tinha 15 anos aí. A gente tava namorando aí há 2 já. Então, 2 pirralha, sem juízo. Então, aí resolvemos, casa, né? Vai casar e tal. Quando a gente estava na lua de mel, encontramos um casal, em pleno café da manhã lá no hotel, um casal já idoso, viu aquelas caras de menino lá. Isso daí é meu pai e minha mãe, aí junto com a gente. Nós estávamos em lua de mel num hotel em Maceió, no café da manhã. De repente, levanta um casal já idoso e senta na nossa mesa. Pediram licença e sentaram lá na nossa mesa. Ele disse assim, olha, a gente tem observado vocês, que casal mais lindo. A gente era o xodó da cidade inteira, porque a cidade inteira acompanhou esse namoro, esses 5 anos, todos os dois queridos. Então, eu sempre digo que essa energia boa também ajudou muito a gente. Porque era uma torcida mesmo, assim, a favor. Quando a gente brigava... Eu não podia dar um passo em falso. Porque a cidade toda, se eu fizesse qualquer besteirazinha na rua de noite, a cidade inteira, no outro dia, estava sabendo. A primeira pessoa a saber era a Paula. E nem tinha Paula botou olheiro em toda a Petrolândia. Ele está dizendo que Petrolândia ajudou, né? Sei. Pois é. Então, mas isso é o Big Brother verdadeiro, viu? Assim era, mas era mesmo, viu? No outro dia eu vinha para casa cedo, porque eu era criança, minha mãe não ia deixar eu ficar até tarde na rua, e ele ficava solto na buraqueira fazendo o que não prestava. No outro dia, 6 da manhã, eu já estava sabendo. E aí a gente terminava o namoro, e terminamos várias vezes o namoro. E olha que não tinha WhatsApp e redes sociais, né, Paula? 6 horas da manhã tu estava sabendo e não tinha nem WhatsApp. Aliás, então, foi por isso que durou, viu? Porque se tivesse WhatsApp, rede social, não dura mais tanto, não. A rede social era fofoqueira, 5 horas da manhã. Era. Mas assim, aí fazia errado, eu acabava o namoro. Podia morrer chorando depois, desesperada, porque tinha acabado o namoro, mas acabava, que era para dar o limite. Até aqui eu aguento, depois disso não aguento, não. Era para ir botando no eixo o camarada, né? Que aí era desmantelado um bocado. Bom, aí aí a gente está na lua de mel e esse casal senta lá na mesa com a gente e diz isso, né? A gente tem observado vocês, assim, um casal tão bonitinho e tal, eu estou vendo que vocês... A gente está aqui de lua de mel. Aí ele disse, pronto, então deixa eu aproveitar e já dizer uma coisa a você. Aí ela vira para mim e diz, olha, nunca, jamais, quando seu marido chama para sair, esqueça a casa. Não coloque a casa na frente do seu casamento, porque a casa é só um adereço. Então, não vá com essa história de ter que estar com a casinha arrumadinha, tá passando ferro na roupa, o marido chegou, bora ali na praça, bora, solta o ferro, vá-se embora. Eu guardei esta frase e levei comigo, viu? De fato, não perdi nenhuma farra, não sou de beber, mas gosto da folia, gosto da música, do violãozinho, de uma farra boa, e sempre acompanhei ele. O pai de Paula costumava dizer que a gente era 2 doidos, né? Porque eu toda a vida gostei de viajar, né? E, na realidade, quando eu era rapazinho, meu sonho era ser caminhoneiro. Né? E eu toda a vida gostei de viajar. E, quando eu inventava uma viagem, Paula estava no pé e deixava o menino com os avós, e aí ele dizia, olha, é 2 doidos. Um vai fazer uma loucura, a outra vai atrás. Mas aí assim... seguimos em frente. Eu não trabalhava, quando a gente casou, eu não trabalhava ainda, só França. E aí outra questão que a gente acha muito importante, e acho que essa é uma posição de França, muito, né? Que é a questão da independência financeira da mulher, de ambos serem independentes financeiramente. Eu toda a vida defendi que os 2 tinham que ser independentes financeiramente, porque em todos os sentidos, no caso de uma separação, para evitar brigas,
E eu toda a vida Até no caso defendi. de um E a perder o mulher... emprego, né, França? Até no caso de um perder o emprego, né? Se só tem um, Exatamente. fica atolado. Mas o mais importante, Ceci, não é nem isso. Sabe o que é? É a certeza que o outro está com você porque quer. Não porque precisa, ou porque está impossibilitado de sair do casamento, entendeu? Eu acho que isso é a grande liga. Porque aí é um testemunho, sem você precisar dizer nada, né? De que vamos estar juntos porque eu quero, porque eu podia sair a qualquer momento. E a gente sabe que nem sempre é possível, né? A gente sabe de muita situação, principalmente de mulher, que até pouco tempo atrás não tinha tanta facilidade assim de trabalhar fora, né? Então, esse é outra questão. E a outra, uma é que Rinaldo também já falou aí da questão das amizades. Nós nunca tivemos os amigos de França e os amigos de Paula. A gente sempre teve amigos em conjunto, em comum. Meus amigos acabam se apaixonando por França, os amigos de França também entram na roda comigo, então a gente Duas também amigas acabam virando mulher de França, né? Que França tem não sei quantas esposas, né? Chega a intimidade a este ponto, de eu aceitar um negócio desse. De eu ter 3 mulheres, já pensou? E as 3 por viverem... Eu Luciene e Ivone, Rinaldo. Ivone e Luciene. A gente anda viajando muito, então a gente acaba adotando algumas mulheres no nosso casamento aqui. A gente inclui algumas mulheres que entram no time também, que estão desacompanhadas. A viagem que a gente fez com o Lu, e Lu, meu marido para cá, daqui a pouco estavam as outras mulheres que estavam sem marido, estavam dizendo, meu marido, eu também quero. Para carregar mala, carregando mala. Então, essa é outra coisa. E assim, o grande problema é você também ter um projeto em comum. Eu acho que a gente consegue ter... Eu tenho um projeto, França tem uns projetos, mas a gente precisa... O casal, eu acho que uma das molas, né, de propulsora de um casamento que dura é essa coisa de ter um projeto comum. É uma sociedade, minha gente. É uma sociedade como outra qualquer, só que tem a afetividade envolvida aqui. Mas quando a gente tem o mesmo rumo para traçar, fica mais fácil de caminhar junto, né? Se a gente tem o mesmo objetivo. Então, França tinha, por conta dessa história de vida dele, da família dele, ele sempre ele confessava que sempre desejou ter uma família dele. Ele queria ter uma família dele. Então, então a gente planejou ter filho, a gente quis, por conta disso, a gente adotou. Ele é Rubens da Silva, o sobrenome dele é Francisco de Assis Rubens da Silva. Não me pergunte por que França. Essa pergunta veio esse apelido veio do futebol. Eu não me lembro como foi isso colocado, mas eu me identifiquei com França e sou França em todo lugar que eu me apresento é como França. Mas aí a gente adotou no nosso núcleo familiar o Rubens como sobrenome, que é para ele ter certeza que ele tem uma família que vai ficar. Não é? Então, os netos já adotaram o Rubens nos nomes, para ter isso. Então, esse era o nosso grande projeto. Primeiro, é ter esta família, né? De ter mesmo uma coisa, começar da gente, alguma coisa que ramificasse mais para frente. Esse era um projeto. O outro é viajar. Ele gosta de viajar, eu também adoro viajar. Aí está a nossa família, verdade. Boa, Suzana. Então, aí é meu filho de vermelho, a de verde é a minha filha mais velha, depois do rapaz, e a mais nova é essa que está do lado de França aí. Esta que está na frente é minha nora, esposa de Francis. Que também é Paula. Que é minha xará também, e é parente também, casou todo mundo junto. Então, esses são os nossos netos hoje, Raul e Caio. Raul é filho do meu filho, e Caio é filho de Milena, essa que aparece aí de blusa estampada. Esse rapazinho aí que está fazendo a gente voltar para Recife. Que está me fazendo
está fazendo a gente se mudar de volta. Pronto, então é isso. Essa questão do projeto comum é muito importante. Agora, eu também acho, toda a vida achei, e no casamento a parte financeira influi muito, certo? Eu não quero dizer com isso que a pessoa seja rico, tenha a ganância de ser rico, de ser milionário. Não, é que se organize financeiramente de uma forma que... Porque senão eu vi muitos casais brigando por conta da condição financeira. Eu botei isso na cabeça que a gente tinha que ter um equilíbrio financeiro. E, graças a Deus, a gente conseguiu esse equilíbrio. A gente nunca brigou o dinheiro. Por quê? Porque a gente dividiu as coisas. Paula nunca teve... Paula, o dinheiro para ela parece que não existe. Então, ela deixa tudo na minha mão. Certo? E isso daí a gente teve essa convivência de saber trabalhar isso e não ter nenhuma dificuldade em termo financeiro. nós tivemos assim a graça de nunca passar por desemprego, também não é de ter uma situação confortável nesse sentido, de não ter ameaça, porque França foi concursado, eu também, então a gente teve uma estabilidade que permitiu essa tranquilidade. Mas tem uma coisa interessante, que é o seguinte, eu vejo muito casal assim que tem a conta dele e a conta dela, e eles dividem as contas, algumas contas assim. A fórmula que a gente encontrou, que funciona até hoje maravilhosamente bem, foi a partir de uma crise, que na verdade eu sempre entreguei na mão dele e realmente nunca me preocupei com esse negócio não, e agora quando eu quero fazer minhas compras eu faço, não pergunto se posso, ele vai dando um jeito lá de ir cobrindo, eu vou passando o cheque e ele vai resolvendo lá, mas quando não dá ele avisa logo, opa, chegou. Mas aqui, chegou um momento em que eu comecei a me sentir incomodada, porque eu estava me sentindo assim, precisando pedir permissão para gastar o meu dinheiro. E aí eu sentei com ele e disse, França, eu não estou me sentindo bem com isso. Não está legal esse negócio, não, porque não, eu não quero ficar dando satisfação do que eu faço com o meu dinheiro. Então a gente chegou numa equação que é o seguinte, a gente tem um fundo comum, nós temos contas conjuntas. A minha conta é conjunta com França, ele é o segundo titular da minha conta, eu sou a segunda titular da conta dele. E nós temos a senha um do outro. Então, se houver uma necessidade, cada um pode mexer na conta do outro, a gente tem toda essa confiança. Mas existe um fundo comum em que, no dia do que chega o salário, a gente transfere este valor, que é o valor da casa, do casal, que é para investir no nosso projeto de vida. Mas existe uma parcela que eu posso jogar no lixo, que ele não precisa saber o que é que eu faço com ele. E ele é a mesma coisa. Não tenho que dar satisfação. Eu posso fazer o que quiser dele e não tenho que estar perguntando se posso, se deixo de poder. Este pedaço é meu. Eu não tenho que dar satisfação. Então, eu achei assim perfeito. Depois disso, eu não tenho nenhuma preocupação. Então, aí ele acaba controlando até a minha parte, porque ele diz assim, ele diz assim, olha, tu hoje tá pobrinha, viu? Eu vou passar mais um dinheirinho para tua conta, porque tu tá pobrinha. Ou então... Agora, eu também não sou nem um pouco consumista, ele é muito mais consumista do que eu, então acho que essa coisa assim também combina. Deu certo, porque é mais ou menos o estilo que encaixou. Né, O Paulo é maravilhoso, porque ele é mais consumista e é organizado, né? Ele é mais consumista, compra mais, mas é organizadíssimo, muito ligado com o número, né? Tem planilha de tudo. Ele é o homem da planilha, é famoso na família. Se tiver alguém com alguma dificuldade financeira, querendo organizar as finanças, pode chamar. Ele monta uma planilha e começa a trabalhar o problema. Inclusive, ele fazia planilha até para a igreja, né? Que ele foi contador até da igreja. Foi. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. O que mais, França, que a gente pode dizer assim da nossa vida?
E as pessoas também podem fazer pergunta, que ela disse que preferia pergunta nisso. Eu já tenho uma aqui. Do que vocês lembram? Eu sei que você tem um roteiro aí, mas assim, a gente está vendo muita harmonia, inclusive nessa parte financeira, que não é uma regra, não está dizendo que é assim para funcionar, mas esse método funcionou para eles. É bom procurar o seu método, perfeito. Mas é uma coisa que vocês lembrem do namoro ou do casamento, alguma coisa que foi uma crise, Paula, assim, de vocês pensarem, meu Deus, será que vai continuar? Será que a gente está perdendo a qualidade? Será que está diminuindo o amor? Alguma coisa que fez vocês terem um medinho? Já aconteceu? Sempre tem. Porque dizem, tem um ditado aí. E tem mais, Vicília, eu acho que isso é bom. Isso é bom, sabe? Isso dá um upgrade de vez em quando acontece. Vai. Dizem que tem um ditado que diz que o casamento só é consolidado depois dos 7 anos, que tem a crise dos 7 anos. A famosa. Né? É a famosa crise dos 7 anos. E com a gente parece que foi... a gente só foi ter um equilíbrio mesmo depois desses 7 anos. Eu me lembro que até Delmiro Gouveia, quando a gente morava em Delmiro, a gente teve a ponto quase de achar que ia se separar. Mas, num certo momento, a gente... Aí daí em diante, não. A gente tocou e foi só consolidando mais. Paula, eu sempre gostei de tomar minha cerveja, minha cachaça, certo? E até certa idade, eu vivi no casamento assim, achando que era um rapaz solteiro, aquele boizinho que podia sair a hora que quisesse. E, de vez em quando, exagerava na bebida. E Paula sempre chamava atenção. Só que tinha um porém. Paula nunca chamava, aprendeu, ela não sei como foi, ela descobriu um meio que ela, quando eu chegava, ela não ia reclamar. Eu chegava naquele estado, eu ia dormir, ela deixava, não tinha briga, aquele negócio todo. Antes, teve algumas vezes que ela insistiu nisso, né? Viu que não dava certo. Então, ela deixava para reclamar no outro dia, na ressaca. Isso tudo é aprendizado, né? É por isso que é a história das escovas, que você leva um tempo para ir se adaptando isso e colocando algumas regras que funcionam por dois, né? Dá alguns limites. Então, de fato, esse problema da bebida deu muito trabalho. Deu muito trabalho para a França se entender um chefe de família, um dono de casa e pai de filhos. Né? Ele ainda estava muito naquela do oba-oba de solteiro. E embora a gente assim, nunca teve. Agora, pode falar, termine. Diz. Eu lembrei nunca teve crise. A gente nunca teve crise, por exemplo, de ciúme, de outra pessoa envolver coisa de traição. Isso não, porque isso eu sempre deixei claro que nunca admiti. Não admito, brinco com ele até hoje, que se eu tiver 92 anos, a idade da minha mãe, descobrir que ele me traiu, eu ainda separo dele com 92 anos. Não tem perigo. É uma questão de honestidade mesmo, né? Eu não tenho... Eu digo a ela o seguinte, papai sempre me ensinou, quer dizer, ele não me ensinou não, mas isso aí eu sempre digo a ela, né? Que, olha, você morra negando. Negue até morrer. Nunca... Então, mas é só, eu nunca, assim, eu tenho confiança plena, não tenho nenhum problema quanto a isso, não tenho ciúme, tenho cuidado, mas ciúme não. E não gosto que sinta ciúme de mim, nunca gostei. Achei sempre que é uma coisa meio de quem não confia. Não é? Tem mulher que gosta dessa coisa, acha que isso se sente valorizado. Não é o meu caso, eu nunca gostei. Então, você falando isso agora, Paula, você falando isso agora, eu me lembrei que meu pai me fala isso, né? Ele diz, ciúme não é bom. Ciúme não é bom porque é uma prova de que você não confia. O que você não confia na pessoa, não confia em si. Aí ele costumava dizer que o ciúme só é bom quando é sinônimo de zelo. Fora isso, não tem nenhuma vantagem. Fora isso, ele não vê mérito nenhum. E eu carrego isso mesmo. Na verdade, quando a gente aprende a respeitar, a amar, entender e se entender, não tem espaço para ciúme.
mas o zelo ele tem que ser permanente e cultivado sempre. Isso aí é verdade, e eu estou vendo isso sendo replicado por vocês. E a gente sempre trabalhou junto, e no mesmo ambiente, em um ambiente que era muito mais masculino do que feminino, que é de banco, né? E eu sempre tive liberdade para agir com meus colegas do jeito que eu agiria se França estando presente ou não estando presente, era a mesma coisa. Eu abraço meus colegas até hoje, quando a gente se encontra, e ele a mesma coisa, e nunca tivemos nenhum problema. Muito pelo contrário, eu acho que a presença dele me dava mais essa liberdade, porque aí as pessoas entendiam que era coisa de amizade mesmo, de quem gosta um do outro. De fato. Eu comento sempre com Paula que eu não conseguiria, e nem consigo, viver na desconfiança. Seja com quem quer que seja. Certo? Se eu estiver desconfiando de uma pessoa, eu não convivo com ela. Pode ser um amigo, pode ser quem seja. Eu não conseguiria viver com Paula desconfiando dela. É um inferno. Eu acho que isso é um inferno na vida de uma pessoa. Você está desconfiando, você está sempre desconfiado. Tem gente que diz que isso é inocência. Eu prefiro ser inocente de que está vivendo nessa desconfiança. Então, as nossas brigas eram por conta de coisas do tipo assim, de ficar com os amigos até tarde na rua e eu um barrigão em casa esperando que ele chegasse para abrir a porta, etc. e tal. Então, a gente teve alguns embates desse tipo, que foi fogo, né? Até enquadrar o rapaz aqui no jeito certo de viver. Mas, quando o França estava contando, justamente quando eu fiz essa pergunta, o França estava contando um relato da dificuldade que foi, me veio a música de Paulo Diniz na cabeça, não sei se vocês conhecem, que é O Meu Amor Chorou. Não sei por que razão. Também puderam, eu não estava acostumada com a vida de casado, faço força para ficar em casa sossegado, mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era pelas ruas da cidade, né? Aí tem uma parte que e para fazer teus gostos, embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho para você não chorar. Por que isso? Vocês primeiro casaram muito cedo, com ritmos diferentes, gostos diferentes, e os dois, como todo casal, como indivíduos, estão em construção. A gente só tem o autoconhecimento quando se relaciona. Ninguém sozinho consegue se autoconhecer, né? E aí vão os dois fazer essa caminhada do autoconhecimento juntos, na parceria, em que a possibilidade de magoar, de decepcionar, de frustrar, e se você comete isso no outro, atinge você repensa seus comportamentos, não porque ele faz mal a bebida, mas porque interfere no outro e o outro está triste. Então é uma construção que as pessoas desistem fácil, mas não desistem fácil do outro, desistem fácil de se autoconhecer e se melhorar, porque convive com o outro, aí tira o outro achando que está ótimo. E aí não trabalhou o que tinha. E vocês conseguiram fazer esse processo, a caminhada toda de autoconhecimento, com o outro do lado, né? Muito bom. É verdade. Então, muita coisa do que eu perdoei, justamente porque eu fazia essa reflexão, assim, a gente é muito criança, né? A gente ainda tá... E assim, eu entendia, e depois eu entendi melhor também, né? De que o cara com 20 e poucos anos, minha gente, ainda, né, com aquela coisa de menina mesmo, de querer aproveitar a vida com tudo que vem, né, de graça aí, é por aí mesmo, essa loucura. Mas aí vem os filhos, e a gente teve filho de carreirinha também, não é? E aí foi outro momento de aprendizado, porque a gente estava acostumado, nós passamos muito pouco tempo sem filhos, porque a gente casou, com 1 ano e meio eu estava grávida. Né? Então a gente ainda estava querendo viver, viajar, passear para as festas, para as coisas, e aí vem uma criança no meio, né? E aí é uma etapa que muda tudo. Aí você vai cuidar, eu tive muito apoio da minha mãe e tudo mais, e França ainda estava no começo meio sem se ligar nesse negócio, né? Deixando muito na minha mão essa coisa dos filhos, como se fosse, mas aí eu trabalhava também. Então, o porquê tinha que ser comigo só, se nós dois trabalhávamos, né? E aí eu comecei a cobrar isso também, né? Mas nisso a gente também se dividiu, porque como eu sempre tive esse jeito de professora e gosto de ensinar e gosto de tudo, essa coisa da educação formal dos meninos, eu fiquei muito mais comigo, né? E França é o pai provedor,
que faz os gostos, que, né, proporciona o lado bom das coisas, de fazer as coisas juntos. Né, de levar sempre para passear, de acampar, de fazer programa que menino gosta, tem que a gente também, como era... Essa foi outra grande vantagem, eu acho. A gente teve filho muito novo e conseguiu crescer junto com eles. Até hoje aprendo muito com eles, porque a gente gosta mais ou menos das mesmas músicas, a gente gosta do mais ou menos do mesmo tipo de programa. Então, isso facilitou muito, né? Até hoje facilita muito, porque a gente faz farra de violão. Meu filho toca violão, né? Faz aquelas farras maravilhosas aqui até hoje. E estamos tentando colocar os netos nessa coisa, né? Nesse mesmo ritmo. Então, essa foi uma fase. Aí depois a gente sai de Petrolândia por força de trabalho e vai morar fora, que aí eu não tenho mais o apoio de minha mãe, e é nós dois. Né? Aí é uma outra fase que também foi outro tipo de aprendizado que a gente passou. Paula, quando você saiu de Petrolândia, quando vocês saíram de Petrolândia, tinha os 3 meninos já? Não. Não, tínhamos 2. Tínhamos 2. A mais nova, 13, a gente estava em Cabrobó. A gente estava em Cabrobó. Foi um período muito difícil para mim também, porque eu estava com 2 crianças pequenas, grávida do terceiro. Os meus filhos são 1 ano e meio de diferença de um para o outro só. Também assim, não foi planejado isso. A gente queria ter logo e parar e tocar a vida. Eu queria muito estudar, não tive oportunidade em Petrolândia, não tinha faculdade e tal, e eu não tinha como sair para estudar fora. E eu tinha essa vontade ainda de estudar. E foi por isso que a gente foi parar no Recife, porque queria dar uma escola melhor para os filhos e eu queria também voltar a estudar. E aí foi outro aprendizado, sair do interior, morar na capital, filho tudo pequeno. Eu abri mão de uma parte do meu trabalho, optei em trabalhar só 6 horas, ganhando menos, para dar mais assistência às crianças, né? Porque eu não tinha minha mãe mais para deixar eles... E eu ficava com eles e foi maravilhoso, não me arrependo nem um dia. E aí Paula começou também a querer estudar, começou a estudar, não foi? Aí entra o outro lado, do apoio, que é o companheirismo que a gente construiu juntos, né? E França é esse cara que por nascença, é o provedor e o protetor da gente. Então, ele sempre foi assim, o meu apoiador em tudo que eu invento. Inventei estudar, vai. Eu seguro, e aí vai. Paula inventa muita coisa. Paula inventa muita coisa, né, França? Que inclusive eu brinco muito que ela tem, quando eu me acordo, que ela diz, França, tive uma ideia, aí eu tremo na base, meus cabelos eu vou lá para cima. Meu Deus, ela teve uma ideia. O que é que vai sobrar para mim? Então... E nessa época, em Recife, é por isso que eu digo, tem umas palavrazinhas no casamento que eu gosto muito de citar. Companheirismo, tolerância, perdão, renúncia. E você tem que ter essas palavras e usar elas, e saber usar na vida. A renúncia, o companheirismo, tudo isso. Em Recife, a gente combinou o seguinte, nós dois trabalhávamos no banco, nós dois não tínhamos uma carreira para fazer. Chega a uma conclusão que os dois não dariam para fazer carreira no banco com 3 filhos pequenos. Eu senti que Paula tinha mais chance de crescer no banco. Então, eu abri mão do crescimento, recuei um pouco, para poder Paula crescer. E, graças a Deus, deu certo. Porque depois, quando chegou a minha... Eu levei um pouquinho de azar, porque quando chegou a minha vez de crescer, foi a época que o banco queria botar a gente para fora. Teve uma onda lá por 96, foi 96, certo? Mas, eu digo sempre, você tem que renunciar a certas coisas para o outro conseguir. Porque se você não faz a renúncia, termina os dois não conseguindo. Então, isso eu também acho muito uma base para o casamento. Eu acho assim... Gente, rapidinho, eu acho isso uma lição. E aí eu lembro do nosso mentor, né, Drick, que muitas vezes saía do holofote e ia para a última cadeira da sala
e deixava outra pessoa ocupar o lugar dele, porque ele dizia: é preciso diminuir para que o outro cresça. E um pai faz isso, o pai abre mão de coisa, um companheiro faz isso. E isso é a maior prova de amor. Você bota o seu ego, o seu orgulho, o seu querer no pacotinho e espera o outro brilhar, o outro que talvez tenha mais necessidade, ou tenha mais capacidade, ou seja um aumento do outro, e você abre mão. Renúncia, de fato, França, é para quem pratica o amor, tem que renunciar. Lindo exemplo que você trouxe. E essa passagem agora Pois dele é, então. se mostra como não só o casal está à frente da cultura, à frente daquele machismo que a gente está tão habituado a encontrar na sociedade. A gente vê que é um casal fora da curva, né? Apesar. E outra coisa, viu? Paula pode ser mais nova, mas eu estou percebendo que ela é muito mais madura aí nessa história. Desde cedo apresentar uma sabedoria natural, né? Que impressiona, uma maturidade, uma visão. E a gente, essa criança é criança mesmo? Essa menina é mais nova mesmo? Acho que não, né? É raro aí não estar certidão. No interior o pessoal erra na certidão, viu? Porque não, mas é sério, gente. É porque é uma percepção, uma sensibilidade que a gente está habituado a ver muito mais em pessoas em idades mais avançadas, e olhe lá. E eu estou vendo aqui uma parceria que é pura espiritualidade, gente. É uma coisa maravilhosa, mas eu não quero tomar tempo, não. Quero ouvir mais. No final a gente fala. Pois é, mas essa coisa é assim, a gente sempre procurou fazer o outro feliz. Porque assim, França sabia que me segurar dentro de casa, sendo uma dona de casa, só lavando prato, ia me matar. E ele nunca deixou isso acontecer. Entendeu? Então, assim, eu brinco, nos 25 anos de casado, eu lembro que a gente celebrou em família os 25 anos de casado, e eu disse assim, minha gente, esse cara me levou para conhecer Paris. Eu posso reclamar mais da vida o quê? Assim, porque não era uma coisa nem que, se fosse por mim, eu jamais iria. Mas ele planejou, porque ele sabia que eu ia gostar muito. E é a mesma coisa, a gente já fez viagens incríveis que eu, a princípio, meu Deus do céu, eu não tenho nem paciência de pensar. Ele vai, organiza e vai, porque sabe que eu chegar lá eu vou amar e amo todas as vezes. Então, isso assim, é uma entrega, não é uma coisa desse coração generoso mesmo, por isso que dá certo. Agora, desde novinhos, eu acho que eu tive essa coisa da convivência com os mais velhos, sabe? Dos meus amigos serem mais velhos, porque meus irmãos eram mais velhos. Eu tenho um irmão 10 anos mais velho que eu, e as amigas dele eram minhas amigas. Então, as colegas de turma e tal eram minhas amigas. Eu acho que com isso eu também ganhei um bocado de amadurecimento nessa convivência, sabe? E aí, no casal, a gente sempre disse isso. Da questão de, além de você ter que pensar na felicidade do outro, ter cuidado de não magoar o outro, né? Eu sempre dizia assim, França, mesmo bebendo, ele nunca teve a coragem de dizer uma ofensa, uma palavra que me ofendesse, porque eu deixei muito claro isso logo no começo também. Eu digo, cuidado com as palavras, porque a palavra, depois que está dita, não tem como apagar mais não, né? Não está escrita, está falada. Falou, saiu, acabou. Não tem volta. Então, muito cuidado, porque tem coisa que você só diz uma vez, não tem chance mais de dizer outra. E eu usei toda a vida, por mais que Paula falasse, por mais que ela reclamasse, eu ficava calado. Principalmente quando eu estava bebendo, porque eu sabia que se saísse alguma coisa, se eu dissesse alguma coisa, uma ofensa que não tivesse mais retorno, né? Então, e ela também deixou de falar quando eu estava com bebida, embriagado. Nem sempre. Quando a gente está de cabeça quente... De cabeça quente, não só pela bebida. A gente para, dá um tempo... Ela, às vezes, ficava irritada comigo, porque ela começava a brigar, a reclamar, e eu calado. E eu calado, porque eu dizia, eu estou errado, eu não vou criar argumento aqui se eu estou errado. Então, vou aceitar de bom grado as reclamações. E tinha hora que ela se irritava porque eu não respondia.
Tem coisa pior do que Aí eu você deixava. querendo brigar e o outro não quer. Aí eu digo, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, pronto, eu usava essa técnica. Então, deixa ela brigar sozinha, depois, aí quando ela se acalmava, aí eu ia com minhas desculpas, porque eu sentia que naquele momento, se eu fosse pedir desculpa a ela, seria pior. Aí ela ia querer reclamar mais. Eu disse, então vamos parar por aqui e deixar para depois eu peço minha desculpa. E aí, Agora também tem o seguinte, a gente nunca deixou nada sem conversar, sem conversa. Nenhum mal-estar, nenhum mal-entendido, sem ter conversado antes. Assim, conversar depois até resolver. Enquanto não resolver, a gente não para, não. Tem que resolver. Porque não dá para ficar fingindo que aconteceu as coisas, né, não avança, você não avança. Eu acho que crise, eu aprendi na vida que crise é coisa boa. É passos que você precisa dar, sabe? Você passa por uma crise para amadurecer em determinadas coisas. E aí tem Paula, ajudado. E você falou sobre isso, da crise. Em outro momento você disse isso também. Eu acho que foi bom. Quando eu perguntei a parte difícil, você disse, eu acho que foi bom. Eu acho que essas coisas é que dão certeza se os laços são fortes e se é isso que você quer para a sua vida, né? Porque quem nunca passou por uma provação, quando está tudo perfeito, é muito fácil estar, né? Se não tem esses abalos, você não sabe o quanto é real, o quanto é verdadeiro, o quanto você ama, o quanto você quer, né? É passar pela crise. Os que não passam e acabam na crise é porque não tinham as raízes fortes, né? Então, a crise é um termômetro, a crise é uma oportunidade de crescimento. É uma afirmação, você sabendo que está caminhando com uma pessoa que teve uma crise e vocês estão para além da crise. É fantástico. E é bom saber dessas crises num casal que está passando uma mensagem para a gente de harmonia, porque as pessoas pensam que a harmonia é do começo ao fim a harmonia. Então, se é esse referencial, a gente continua sem esperança de alcançar. Mas se a gente entende que aquela... Está passando moto aqui. Se a gente entende que aquele casal que a gente admira, que está vindo dar um tema, ou os nossos pais revelam as fraquezas e as crises, poxa, eu também posso. Porque quando a gente bota Jesus de referencial, mas eu não sou Jesus. Mas quando a gente vê os pontos fracos, as tentações, eu posso então, né? Então é muito bom saber desse lado difícil. Vendo o que o César falou, né, refletindo sobre o que o César falou, eu penso assim também, mas de uma forma ligeiramente diferente. Eu acho que as crises não provam que os laços são fortes. Os laços se fortalecem por conta das crises, né? Eu acho que as crises não provam que as raízes eram fortes. Eu acho que as raízes se fortalecem a cada superação, né? Eu vejo por esse caminho também, porque no meu casamento eu encaro dessa forma. Não tem como a gente evitar as crises, mas eu tenho certeza que cada crise superada faz com que se consolide mais a convivência, a relação, a harmonia. Agora, claro, tem muito do que Paula falou. Tem que haver comunicação. E isso é para qualquer área, gente. Olha, comunicação está na raiz de 80% dos problemas dos nossos relacionamentos. 80% dos nossos problemas é causado por 20% de comunicação mal feita. Pode acreditar, é a raiz, né? E tem casal que a gente vê, eita, esse casal não briga, ou a gente não briga, mas também não conversa. Quantos sacos engolidos e mágoas guardadas. Aí quando separa o casal perfeito, que separou, e na separação a mulher diz uma coisa assim, eu escutei isso agora há pouco de um casal de amigos meus, me disse isso, eu digo, e como é que ela não falou isso durante anos de casamento? Quer dizer, não tinha diálogo, não tinha intimidade, não tinha franqueza. Aí quando separa, bota para fora todas as mágoas. Então aqueles que não brigam, ou aqueles que... É porque talvez não converse, né? E não sabe. Então tem que ter diálogo. Você tem que estar caminhando com uma pessoa que você fique à vontade para conversar. Sem comunicação, há só adoecimento. Não tem para onde. Isso é no casamento, na amizade, no trabalho, em qualquer canto. Vocês já devem ter ouvido sobre a teoria de Pareto, então eu acho que é verdade. 80% dos problemas está resumido a 20% de causas. Então é isso, gente. Se a gente não se comunica, vai dar problema em algum momento. Ficar guardando é pior, porque aí as coisas se multiplicam para resolver depois, já era. É muito complicado. Exatamente, é não deixar acumular. Não deixar acumular. Aí entra a última fase. Nós estamos vivendo agora o começo de uma nova fase, que é a fase da velhice, né? Estamos começando agora
nessa coisa depois que resolve o advogado, Cecília? Quando não se consegue conversar. É verdade. Aí tem uma amiga, eu tenho uma amiga que era do banco também, Júlia, não sei se vocês, Rinaldo e Cecília, chegaram a conhecer, acho que não. Trabalhou comigo na superintendência. Júlia dizia assim: olhe, minha gente, vocês casem com alguém que vocês gostem de conversar, porque no final só sobra conversa, viu? A gente vira amigo, quase irmão, de vez em quando comete um incesto ali, mas vira irmão. Então tem que começar, agora tem que gostar de conversar, porque o resto da vida vai ser conversando só. Então tem isso também, sabe? De gostar de conversar. E a gente viaja 6 horas Se tem uma coisa que não de viagem envelhece aqui é a para amizade, né? Se tem uma coisa que não envelhece é a amizade. Exatamente. Então, a gente viaja de Petrolândia para Recife, dá 6 horas de viagem. A gente conversa a viagem inteirinha. Aí tem gente que diz assim: meu Deus do céu, vocês ainda têm assunto para conversar 6 horas? Eu digo, justamente porque a gente tem tanta história junto que a gente tem o que conversar, né? Triste seria o contrário. Mas, assim, é uma fase difícil, viu? É uma coisa que a gente ainda está aprendendo também a conviver com as limitações da idade que vão ficando e os pesos de ter que ficar mais preso. Por exemplo, a gente achou que nessa idade a gente estaria desocupado, viajando o mundo afora, morando cada mês num lugar diferente. E tal, não é bem assim, a vida não é, como diz o poeta, não é precisa. Ela vai apresentando as coisas e você vai tendo que enfrentar. Então, hoje a gente está muito mais presa por conta da minha mãe, ainda, né, precisando muito da nossa presença. E assim, o que poderia ser uma coisa ruim, na verdade, acabou que foi uma coisa boa, que proporcionou que a gente voltasse para o interior, que a gente reatasse alguns laços de amizade, que a gente promovesse alguns projetos, algumas coisas por aqui que trouxeram realização para a gente também. Então, assim, a gente vai administrando à medida que as coisas acontecem e vão aparecendo, né? Agora nós estamos sendo forçados assim, induzidos a voltar para Recife, porque eu estou assim com minha filha, com um filho de 2 anos que está enlouquecendo, estressadíssima, porque tem que trabalhar e não tem com quem deixar essa criança. E eu não gostaria de ver meu neto criado numa creche, né? Se tem família. Então, eu acho que está na hora de eu chegar mais junto para fazer por ela o que minha mãe fez por mim quando eu comecei a trabalhar. Então, a gente agora volta e é uma outra realidade. Vamos ver como é que a gente vai tratar isso. A gente ainda não sabe. Mas estamos indo com gosto também, né? Estamos levando mamãe, por sorte, tem uma cuidadora maravilhosa que vai com a gente, que dá esse conforto de ter esse apoio. E, assim, peito aberto. França tem essa grande vantagem também. Ele não é fechado para nada. Assim, até quando eu provoco ele a fazer coisa que aparentemente ele não gostaria de fazer, por exemplo, eu assisti um espetáculo de dança. A gente foi para um balé. França. Mas não foi que dormir, não. França, nós pagamos uma entrada para o Balé Bolshoi, aqui em Recife, quando ele veio se apresentar aí, que a gente pagava em 10 vezes o preço do ingresso, a gente pagava no cartão em 10 vezes. França entrou e dormiu o balé inteiro. Pense. Dormiu, o balé, pagou caríssimo para ficar na poltrona lá dormindo. Mas foi um não sono confortável, foi, França? Foi um sono bem confortável, com uma música agradável. Então, no ar-condicionado e tal. E ele só se acordava, Suzana, quando aplaudia. Quando o pessoal começava a aplaudir, ele tomava aquele susto ali. Aí olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Na hora que você tiver uma neta menina, você vai assistir espetáculo assim, ó. De olhão aberto, aplaudindo. Aí você vai tomar gosto pelo balé. Você tem que ser parceiro. É outra palavra que tem, é parceria. Você tem que ser parceiro.
ela sozinha não queria ir. Não tinha com quem ir. E queria ir. E eu achava, por quê? Eu estava cansado. Um momento que eu estava cansado, não sei. Passou o dia falando na certa. Eu estava cansado, eu estava cansado. Nem lembro mais, sei que dormiu à vontade. Mas eu curti à vontade lá o show, Aí a então gente foi pergunta a maravilhoso. França. Paula, a gente pergunta agora a França. E Paula, França, você lembra de alguma coisa assim que ela fez? Tipo, você ia para uma partida de futebol que ela não estava afim, ou alguma coisa assim, que sabia que não era a dela e ela foi? E foi várias coisas. Ela entrou no Maracanã comigo. Ela nunca gostou de futebol, nunca foi de acompanhar futebol. E foi no Maracanã porque eu criei uma loucura maior do mundo, mas eu queria e ela foi. Um negócio meio de doido, meio de. Não deixa eu dizer o que é que eu faço, o que eu não gostaria de fazer e acabo fazendo. Quando a gente estava morando aí em Recife, o França batia bola toda quarta-feira na ABB, né? Tem uma turminha lá que joga, a gente viaja com essa turma também, participando de campeonato. Então, toda quarta-feira tinha esse negócio lá. Aí eu achava muito chato ficar lá naquela mesa que só fala de futebol. Eu ia, só era a única mulher, normalmente as mulheres dos outros não iam para lá. E eu acabei me enturmando com os meninos, né, também. Eu acabei virando amiga de todo mundo também. Mas o que é que eu fiz? Eu dizia assim, eles me perguntavam assim, ô Paula, você não se incomoda de França toda quarta-feira vir para cá, porque as mulheres da gente reclamam um bocado desse futebol, porque a gente acaba ficando até mais tarde tomando a cervejinha e tal. Eu digo, meu filho, olha, isso aqui é muito mais barato do que as sessões de psicanálise depois. Então é melhor que venham para cá, converse muita abobrinha aqui, volte com a cabeça boa para casa, do que depois ter que pagar uma analista. Eu dizia isso, às vezes o futebolzinho da semana é o que salva o casamento, eu acho. Pois é. Então, aí eu aturei, acabei gostando do negócio. Mas eu, no início, inventei de fazer outra coisa na ABB no mesmo momento, no mesmo horário, porque enquanto ele jogava bola, eu fazia natação, eu fazia yoga, eu fazia outra coisa, enquanto eles estavam lá, para não achar também que aquilo era uma obrigação de estar lá, não é? Aí acaba que a gente vai costurando, assim, essas necessidades de um e do outro. Mas, assim, nunca proibi, nem França nunca me proibiu de fazer nada. Nem eu nunca proibi ele de fazer nada, porque esse respeito à individualidade também acho fundamental, sabe? Você é casal, mas você é uma pessoa com suas necessidades, suas individualidades, né? Que acho que não dá para apagar isso. Quando você apaga, você está anulando o outro. Isso é muito ruim. O preço vem, a cobrança vem depois, né, Paulo? O preço vem. A gente está com o tempo quase esgotado, infelizmente. Eu não queria nem dizer. Eu digo, eu vou deixar rolando até Adriano falar. A gente tem 5 minutos de palavras finais. Aí vocês podem falar o que quiser. Eu aconselho, eu sugeriria vocês falarem para quem está começando agora ou quem está pensando em começar uma carreira dessa, uma caminhada a dois, assim. O que dizer, o que aconselharia até um filho que estivesse começando, né? Conselho de pais para filho. É a palavra final de cada um. Ou o que queiram falar, fiquem à vontade. Olha, muita gente pergunta se foi amor à primeira vista em relação à minha Paula. Eu digo, não foi. Mas eu comecei a amar a Paula pelo o que eu fui vendo dela, pelo que eu fui conhecendo, pelo dia a dia. Então, o que eu digo é o seguinte: não se pressione, achando que é um amor à primeira vista. Que é uma coisa mágica, vamos dizer. Que é uma coisa assim, né? mágica. E é assim, você viu, se apaixonou, e pronto. Eu me apaixonei, eu vi ele, me apaixonei. Ele está me dizendo agora isso. A gente vai ter um ADR hoje aqui para terminar esse negócio. Então, a cada dia que eu passava com Paula, eu me apaixonava mais por ela, pelas atitudes, por tudo, né? Então, se eu fosse dar um conselho à pessoa, eu disse, olha, você tem que saber, não é só aquela beleza exterior que você está vendo ali que faz um casamento. O casamento faz no dia a dia. É verdade.
Mas assim, eu diria o seguinte, para quem está começando, o que é maravilhoso é justamente essa construção, minha gente. Essa coisa que sem o outro a gente não tem. De fato, isso que já foi dito aí, não é? Que a gente precisa dessa outra pessoa para se fazer. Não é? Para eu me construir, eu preciso dessa parceria. E é muito, muito legal isso. Eu acho que a riqueza está nisso. E a gente aí, depois com os filhos, a gente multiplica isso, porque a gente também vai se reconstruir e se renovar a partir dos filhos, né? Os filhos também trazem essa renovação de aprendizado mútuo, que a gente ensina a eles e aprende com eles também. É a gente se construindo mesmo, é tudo de bom. Olha, só uma interrupçãozinha dela aqui, só para dizer uma coisa aqui. Ela disse que foi amor à primeira vista. Quando ela viu, ela se apaixonou. Eu não sei não, porque me deu um trabalho até casar. Vocês nem imaginam, é porque eu tenho França, mas as mulheres fingem, ela não entregar o ouro assim tão fácil, tem que fazer o joguinho, né? Tem que dar trabalho. Mas todo mundo sabe que rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é mole, não. Exatamente, é para dar valor, é para dar valor. Mas olha, assim, eu quero encerrar agradecendo muito, viu, essa oportunidade. Amei esse nosso bate-papo. Espero que tenha, né, ajudado, que ajude alguém a se animar ao casamento, porque de fato vale muito a pena, vale demais a pena. Ô, gente, o que é que o França está fazendo aqui, hein? Está na aula, entrou. Dos meus pais. Estava lá, era? Como exemplo. Aumenta aí. Peraí, Suzana, aumenta aí o microfone dele. Arquivo confidencial agora, viu? É o encerramento, a gente vai fazer a pergunta final que eu gostaria, mas eu pedi para a Francis trazer uma palavrinha. Falar do casamento dos meus pais e como isso serve como exemplo para mim, para minha vida. Meus pais sempre desenvolveram uma espécie de parceria muito interessante, porque eles são duas personalidades muito diferentes. Minha mãe, uma pessoa que tem um apego a uma certa racionalidade, a uma cultura e algumas coisas assim mais lúdicas também, de contar histórias. Já meu pai, um cara organizado, que é muito prático nas coisas, e ao mesmo tempo muito emotivo. E eles se completam muito nesse sentido, porque no que falta em um, ele consegue achar em outro uma relação de muita cumplicidade. Isso me fez crescer enxergando que aquela família, que aquela relação de um homem manda e a mulher obedece, a mulher submissa, lá em casa nunca existiu. Tanto pela postura de minha mãe, como pela postura do meu pai, sempre bastante aberto, por mais que ele mostre muita humildade em certos aspectos. É uma pessoa que tem uma sabedoria de conseguir parar, ouvir e aprender muito grande. Assim como minha mãe também é uma pessoa muito curiosa, dá um valor extremo ao aprendizado. Então, essa lição ficou para mim deles dois, e é sempre um relacionamento onde a gente passa, com quem a gente convive, de referência de como é ter uma relação de casamento saudável. Eita, que lindo. Tá vendo? A gente tem que confirmar os depoimentos, que a gente conhece as árvores pelo fruto, né? Aí tinha que checar se batia aí as informações. É impressionante o carisma dessa família, né? A gente olha, tem todo o mesmo carisma. Né? Você tem que conhecer Raul. Bate o olho e diz, pô, eu queria ser amigo desse cara, queria ser amigo desse povo. É um carisma muito espontâneo. Olha, Paula e França, aí vai pedir pro pessoal ativar os microfones para perguntar se o pessoal gostou. Isso. Mas assim, eu não tenho nem como agradecer. Eu tô tão feliz de ter trazido esse presente para a escola, porque não tem coisa melhor do que a gente compartilhar o amor e amigo da gente se tornar amigo de amigo da gente, né? É o melhor legado que a gente pode deixar, esses laços, né?
Então, bora ativar os microfones para eu perguntar a pergunta final aí, se vocês gostaram. Pode ativar, Suzana, do povo aí. Que a Adriana vai dar os avisos finais. 1, 2, 3, gostaram? Obrigada. Obrigada, gente. Vai, Drick. Eu também quero agradecer, foi muito bom o tema de hoje, foi um tema levíssimo, né? A gente realmente estava precisando de ter uma temática, de ver pessoas assim, almas valorosas, produzindo aulas valorosas. E eu quero lembrar só o seguinte, o retorno de vocês à cidade natal não é por acaso, né? Eu fiquei me lembrando e brincando, era um Big Brother antecipado, mas na verdade a gente realmente, mesmo não querendo, se torna referência para muita gente. E vocês se tornaram referência daquela cidade, né? Eles viram o antes, o durante e o depois. O retorno de vocês lá, já na maturidade, para ajudar os pais, deve ter causado uma impressão ímpar na sociedade local, para as pessoas que acompanharam tudo aquilo. Então não foi à toa esse retorno às raízes, né? As amizades, o exemplo, a motivação. A gente ensina muito mais com o que faz do que com o que fala. Então, tenho certeza que todo mundo vai se esquecer de muitos discursos, de muitas palavras, mas nunca vai se esquecer dessa história de amor. Não, agora é para sempre. A gente faz a gente acreditar novamente na vida, acreditar no amor, acreditar na amizade. São muitas lições aprendidas hoje e eu fico muito feliz de ter participado dessa aula. Para encerrar agora, a gente está realmente já às 9h20, então estamos dentro do prazo ainda. Obrigado novamente ao casal, desde já fazem parte agora dessa família fesiana, querendo ou não, já foram adotados por nós. Então, Eu amei, nós vamos fazer parte disso, viu? Eu já sabia que não podia ser diferente. Se Cecília estava colocando a gente nesse meio, é porque era um meio bom. Isso a gente já sabia. Eu estava receoso, porque Paula, quando me disse, eu disse, gente, não me perguntam, não. É assim, ela disse, eu já dei o ok. E eu não sou, eu não gosto, eu não sou acanhado para falar, mas... Mas foi um pedido de Cecília, aliás, um pedido não, uma ordem, né? Na verdade, assim, a gente agradece muito, porque quando a gente sem perceber, quando a gente começa a falar dessa nossa história, a gente também se renova, viu? Então, para nós, é um presente grande que a gente ganha hoje também, porque a gente faz essa retrospectiva e é como se, né, reacendesse essa energia toda do casal. Isso é muito bom. Obrigada, mesmo. Deus abençoe vocês. Amém. Ai, fiquei sem microfone. Parabéns, foi maravilhoso, viu? Arrasou. Foi massa. E tem noção que isso é uma missão, né? Assim, quando a pessoa encontra o caminho das pedras, ensinar os outros, né? Como esse caminho, assim, talvez tenha salvado alguma relação hoje, ou preparado para alguma. Quem descobriu o segredo das coisas tem que compartilhar, né? É uma missão. Quem veio falar no Facebook foi a mãe de Sully, Lucy. Ela veio falar e ela disse que também casou em 77 e ela estava dizendo que casamento é maravilhoso, né? Ela também veio trazer esse depoimento. Na época em que eu ia me casar, eu me lembro, ouvia muita piada contra casamento. Era o que eu mais ouvi o tempo todo. Eu acho que homem escuta muito mais, né, do que a mulher nessas piadinhas. Muito. E eu levava na boa, né? Mas ficava com essa coisa, pô, tudo que a gente é fruto de algum casamento, seja ele bem ou mal sucedido, forma a gente, né? Então eu acho que é uma bobagem a gente fazer tanta piada com isso. Tem muita coisa que a gente precisa reaprender nessa vida, nessa sociedade e aprender eu a acho mudar, que eu devo né? ter feito, né? Eu acho que uma das piadinhas foi, no mínimo, eu que fiz, que é a minha cara. Foi nada, César. Mas assim, eu sempre digo para todos os meus amigos, né, que casaram há pouco tempo ou estão para casar, não desistam no primeiro ano, não desistam no primeiro obstáculo, porque os primeiros anos eles são muito de ajuste, né, de você estar conhecendo um ou outro, conhecendo a si mesmo. Você antes, provavelmente, se você mora na casa dos seus pais,
você realmente não sabe nem como fazer, nem como você é como adulto, né? Porque você ainda está na asa dos pais. Então, assim, é muito importante dar esse prazo para você e para seu relacionamento, né? Para que possa crescer e florescer, né? Com filhos ou sem, porque alguns casais optam por não ter filhos, mas está tudo bem, faz parte, é uma forma de viver também, né? Cada um sabe, como quer vivenciar esse casamento, e eu acho isso massa. E eu sempre digo a todo mundo, eu tenho um casal de amigos meus que são muito bonitos mesmo, tipo capa de revista. Aí todo mundo olha para eles e faz, mas vocês não querem ter filhos? Não. Por quê? Não, porque eu não quero. A gente não quer ter filhos. Entendeu? É uma opção, é uma escolha, né? Então, assim, cabe a gente, a todo mundo, respeitar a opção do outro, né? E também dar esse tempo de ajuste da relação, é muito importante, né? Kelly Bianca colocou aqui que essa semana é o aniversário de casamento dela, né? Bem na semana do meu aniversário de casamento. Quantos anos, Já Kelly? ganhou um Ela já presente, saiu? Kelly. Ah, tá aqui ainda. É, Quantos anos, Kelly? então, é porque assim, eu casei 2 vezes com o mesmo marido, né? As 2 vezes foi o mentor que celebrou. E aí eu falo que eu casei no físico, no mental, falta o astral, né? A gente vai ter que dar um jeito aí. O pior é que eu só queria ele, vai ser tu, ser Adriano, que vai fazer o outro. Mas Vamos enfim, iniciar ele nesse conhecimento que ele vai aceitar. então, aí ele. São 19 anos, mas somando tudo: namoro, casamento e noivado. A gente começou no dia do aniversário de Idri, que eu sempre falo, né? 17 de novembro. 17. E a Bem lembrado. a gente casou no cartório nessa mesma data, para manter a data, porque a gente acha uma data especial, a data que começou a namorar, né? Enfim, aí é isso. Aí a gente tem várias datas de casamento, na verdade. Tem a do cartório, que é do começo do namoro, tem a que casou com o mentor, e depois tem a do renovação dos votos. É comemoração o ano inteiro, entendeu? E Ô, expandindo, Kelly. vamos expandir esse aprendizado para vocês perceberem que tanto um casamento, mas qualquer relação, na verdade, é um projeto, né? Olha aí a imagem aí. Ó. Esse aí foi o de Kelly. Tá baixinho Sem mesmo o som, áudio. viu? Porque tá baixinho, porque foi distante a gravação. Linda essa cerimônia, muito bonita, eu me lembro. Ao vivo, mostrando a gente na palestra de hoje sobre casamento. Sim. Sim. Ah, vontade para ter falando de novo, não é não? Suzana fez um saque rápido aí para emocionar a Meu gente. Deus do céu, minha gente, vocês, olha, Suzana é concierge, não tem lógica uma pessoa falar uma coisa de surpresa e a outra tirar um vídeo. É porque já Ela estava tem que trabalhar no pronto. Projac. Já Não, estava tem que trabalhar no pronto. Projac. Como assim? Eu ia Eu vou faltar fazer essa hoje. homenagem a você de alguma forma, só não sabia quando. Já estava pronto. Ah, meu Deus do céu. Tô chocada, até mostrei pra Ives aqui. Mas é isso, gente. A gente não pode esquecer que toda relação é um projeto inacabado, né? Começa nessa vida, nessa encarnação, mas ela não tem prazo de finalidade, não. Na verdade, ela se perpetua. As relações precisam se transformar, se renovar. A amizade nos dá esse fundamento para que isso cresça, né? Seja um casamento, seja uma amizade convencional, seja como for.
toda relação é um projeto em andamento. Enquanto se vive, enquanto se vai aprendendo e crescendo, ele se torna inacabado, na verdade. Eu acredito nisso, né? Então, vocês aí, ó, que já estão há 45 anos, lembre-se que vocês não acabaram nada, não está no fim de nada. Na verdade, esse projeto ainda tem muita história para contar, tem muitas coisas a se fazer, né? E todos nós aqui temos muito que aprender com isso. Quero desejar um bom fim de semana a todos. Tá tudo gravado, se alguém quiser ver os recados do começo, vai poder assistir. Durante a semana eu mando mais algum aviso que faltou. Mais uma vez, obrigado a esse casal. Desde já estão convidados a participar das próximas reuniões. Pessoas, muito obrigado pela presença de vocês. Boa semana a todos. Pode liberar a sala, Su.